Pessoal, aproveito para corrigir também uma questão que eu encaminhei no dia 13 de julho. Na verdade, eram 7 questões, eu vou corrigir uma hoje aqui, que está dentro do assunto de média e moda em estatística, tá? É esta postagem aqui que eu estou mostrando. E o título era Questões Contextualizadas. Houve um formulário que eu fiz, e aí vocês vão lembrar este formulário, me enviaram as respostas. A questão, segunda-feira eu vou corrigir estas aqui, tá? Essa primeira, a segunda, a gente vê aqui que há bastante dúvidas, então eu vou corrigir segunda-feira. Mas a questão que eu estou falando para vocês é esta daqui, ó. Esta daqui. Problema 2. A presença do computador e da internet continua crescendo nos domicílios brasileiros. Vamos aqui na pergunta que é melhor para a gente verificar. Aqui. Ó. Então, como estava lendo, a presença do computador e da internet continua crescendo nos domicílios brasileiros. A proporção de domicílios com computador no país passou de 35% para 45%. Enquanto a presença de internet passou de 27% em 2010 para 38% em 2011. Então ele vai trazendo aqui dados sobre o uso de computadores e de internet, dados estatísticos. Abaixo segue o gráfico que representa as atividades realizadas na internet pelos usuários brasileiros. Com base nos dados apresentados no gráfico, assinale a alternativa correta. Veja que ele deixa de falar de porcentagens de uso de computador e de internet para falar de rede social. Deixa eu ver aqui. De novo aqui. Abaixo segue o gráfico que representa as atividades realizadas na internet pelos usuários. E aí ele nos mostra aqui o Twitter, o uso do Twitter. Tem uma legenda 2010 para 2011, subiu de 14 para 22. Programas de voz, 17 para 23. Informações sobre viagens, também. Sempre um crescimento, no caso, em todos os tipos de serviços. Aí ele fala o seguinte, qual a alternativa? Primeira, A. Nem todas as atividades realizadas pelos brasileiros na internet aumentou de 2010 para 2011. Não, isso não é verdade. De cara a gente já descarta, porque visivelmente dá para ver que todas as atividades elas aumentaram. A moda, e aí a gente não sabia, né? Ou vocês não sabiam o que ainda era moda. O que é moda? Média, ok, mas moda? E aí poderia surgir aquela dúvida, mas não sei o que é moda. Tem nada a ver aqui. Talvez alguém descartou porque fala, moda é lá de roupa. Tem nada a ver aqui com matemática. E a gente sabe que poderia ser moda, né? Digamos, se estivesse repetindo aqui o Twitter sendo avaliado em vários anos e repetisse o 14% algumas vezes, então poderia perguntar sobre a moda, que o Twitter, né, a moda é o Twitter, e poderia ser uma questão correta, tá bom? Então vocês que leram lá o material sabem agora o que tem a ver moda junto aí quando se trata de estatística. A moda das atividades realizadas na internet pelos brasileiros em 2011 foi o Twitter? Não, a gente não consegue verificar a moda porque ele muda. Né? Ele muda de variável de Twitter para outras variáveis. Então nós não temos o Twitter sendo mostrado em vários anos para verificar uma possível moda. Entenderam? A média aritmética de atividades realizadas pelos brasileiros na internet em 2011 foi 60%. Ora, então nós temos que somar tudo
e dividir por 4, porque são 4 tipos de serviços, para verificar se a média é 60%. A média aritmética das atividades realizadas com programa de voz no período de 2010 a 2011. A média aritmética das atividades realizadas com programa de voz. É só somarmos, então, o 17 com 23 e dividirmos por 2, porque agora não está pedindo a média de todas. Fechou, ó, rapidinho aqui, ó. 3 tu manda para cá, o 17 vai a 20 e aqui fica 20. Então a resposta certa é esta daqui. Vamos fazer o cálculo para ver como realmente não fecha a média em 60% em todos os serviços. Bom, aí temos então o cálculo. Eu somei então porque ele fala a média em 2011. A média aritmética de atividades realizadas pelos brasileiros na internet em 2011. Então, 22, com 23, com 36, com 39. 120, jamais vai dar 60, né? Tem como a média, não tem nenhum valor que é 60. Então, imagina se vai dar 60. Não vai dar. Mas aí, só conferindo, então, realmente a média seria pela metade, seria 30. E a média entre do programa de voz, a gente já viu ali pelo cálculo mental, na verdade está bem fácil aqui essa questão, né? 17 mais 23, 40. Dividimos por 2, assim você faz a média. 20. Fechou a resposta certa. É esta alternativa aqui, a penúltima. Tá ok? Penúltima alternativa é a certa. O Twitter foi a atividade que mais aumentou de 2010 para 2011? O Twitter aumentou bastante. De 14 para 22, são 8% de aumento. Aqui não aumentou tanto. Aqui aumentou 10%, já aumentou mais que o Twitter. E a enciclopédia virtual, né, a Wikipedia, ela aumentou mais ainda, 11%. Então, não é o Twitter. A resposta certa é média, mas é a penúltima e não esta média aqui. Moda poderia também ser verdade, existe moda, né? Mas nesse caso não tem como fazer uma pergunta com moda nesta questão. Tá bom, gente? Então vejam que essa questão que lá atrás nós estávamos procurando resolvê-la, agora é que a gente em estatística está compreendendo que além de média existe moda e existe também mediana. Beleza? Até a próxima.